Próxima dúvida. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e pressão arterial baixa. E agora, o que é que eu faço? Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, isso aqui foi dúvida de Guilherme, que mandou aqui pra gente no bloco de manejo de DAC crônica. Perguntou o seguinte, né? Se eu estiver com um paciente com coronariopatia e C com fração de ejeção reduzida, e ele tiver com a pressão de base baixa. E aí, como é que eu faço para manejar as drogas todas? IECA, beta-bloque, espirona, suspendo, como é que eu faço? Boa dúvida, vê só. Primeiro, quando a gente vai para as diretrizes de coronariopatia crônica e de hipertensão, o que é que eles falam? O alvo, né, que você deve almejar para pacientes com coronariopatia crônica de pressão é abaixo de 130/80. E aí tem um asterisco pequenininho lá que fala o seguinte: você deve evitar pressão sistólica abaixo de 120 e ou diastólica abaixo de 70 na DAC crônica. Por quê? Entre os motivos, o principal seria aquela história da curva J, né? Que se você baixar demais a pressão, principalmente a diastólica, você pode diminuir a pressão de perfusão coronariana e até piorar a angina, eventos do paciente. Ok, isso está na diretriz de hipertensão 2020, está nas diretrizes de coronariopatia também. Mas, e nesse paciente com IC com fração de ejeção reduzida? Aí a gente tem um problema, porque a principal causa de IC com fração de ejeção reduzida na população adulta é coronariopatia. Então é muito comum ter essa associação. E a gente sabe que a gente tem que usar várias medicações na IC com fração de ejeção reduzida que diminuem muito mortalidade e que baixam pressão. IECA, sacubitril valsartana, beta-bloque, espirono, né? Até as gliflosinas baixam uma besteirinha ali, 2, 3, 4 milímetros de sistólica, né? E aí, como é que fica a situação? E essa é uma resposta uma pergunta meio espinhosa. Eu fui discutir com o Dr. Jefferson Vieira, que é nosso colaborador de insuficiência cardíaca, médico assistente lá de Messejana, pós-doutorado em Harvard, no grupo de C de Harvard e tal. E o que eu tava falando com o Jefinho, que ele passou para mim, é o seguinte: quando a gente vai para a maioria dos trials clássicos que viram essas medicações, né, clássicas da IC com fração de ejeção reduzida, grande parte dos pacientes era sim coronariopata. E grande parte desses pacientes ficaram com pressão abaixo de 120/70, né? E o benefício, né, foi mantido. Qual é a conclusão? Aí, ou seja, nesse cenário você vai ter um pouco de conflito entre as diretrizes, né? A diretriz de DAC, de hipertensão, vão tender a dizer, ó, não baixa tanta pressão, enquanto que a diretriz de C tende a ser mais permissiva com essa questão da pressão. E aí a recomendação, né, discutindo com os especialistas de C é o seguinte: olha, é aquela velha história. Primeiro, o que é pressão baixa, né? Mais uma vez, na diretriz de hipertensão abaixo de 120/70, poderia ser um problema. A gente sabe que para paciente com IC com fração de ejeção reduzida, 120/70 tá ótimo, né? Você vai se preocupar mais quando a pressão tá ali abaixo de 80/50, 90/60, enfim. Mas é aquele negócio, é muito mais definido por sintoma do paciente, de estar evoluindo com hipotensão postural, com baixo débito, piora da função renal porque a pressão caiu demais, né? Do que por um número fixo ali, baixou de 120 sistólica, não posso mais progredir medicação. Não, na prática a gente sabe que não é assim, né? Mas, mais uma vez, é uma área ali meio de conflito entre as diferentes diretrizes. Resumindo, você está com um paciente lá com coronariopatia, né? Digamos, já revascularizou, vai ficar em tratamento clínico, fração de ejeção lá embaixo, 30%, 25%. Esse paciente está com pressão de 110/70 a 120/70, enfim, você não está com medicação otimizada, a tendência é que você vá, assim, aumentando a medicação, observando o paciente, né, para ver como é que ele vai reagir. E se não tiver sintomas, a tendência é você ir otimizando isso. É provável que isso caia, por exemplo, na prova de título de especialista? É pouco provável, porque, mais uma vez, né, é aquela região em que as diretrizes poderiam ficar levemente conflitantes. Se ele perguntar isso em prova de título de especialista, provavelmente ele colocaria um paciente coronariopata com fração de ejeção preservada e falaria, né, por exemplo, não, abaixo de 120/70 é bom a gente evitar. Não, verdadeiro, né? Fração de ejeção preservada, DAC crônica, é bom evitar a pressão abaixo de 120/70. Mas, mais uma vez, isso daí é meio que uma nota de rodapé ali na diretriz, né? Então, também, sempre olhar com... E tem trabalhos que questionam, na verdade, se existe essa curva J mesmo. Esse é um tema controverso de forma geral. Então, sempre ler com bom senso e lembrar que IC com fração de ejeção reduzida é uma doença de altíssima mortalidade e que as medicações ajudam muito em mitigar esse risco. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.